Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria hoje nos comove de estarmos celebrando esta Eucaristia com tanto amor, agradecendo também a nossa comunidade que preparou com muita alegria, até porque várias pessoas ficaram até mais de meia-noite confeccionando esse tapete para ser utilizado hoje nesta liturgia, louvando, bendizendo e adorando o Senhor, que mais tarde irá passar, e que seja sinal também desta unidade que a Eucaristia vem trazer, porque a Eucaristia não é só comunhão, não é só partilha, é unidade também. Da Eucaristia brota a unidade da Igreja e a unidade dos fiéis cristãos. Por isso, então, toda a celebração de hoje é a celebração da unidade, é a celebração da Igreja. Ao celebrarmos, então, esta grande solenidade do corpo de Deus, queremos, de fato, renovar nosso compromisso de fé a Deus e cada vez mais nos configurar, ou melhor, sermos igreja em torno da Eucaristia. Amados, então, hoje celebramos o corpo de Deus, a Eucaristia, que é o sacramento vital da Igreja. Sob os sinais, então, do pão e do vinho, o nosso Deus se dá em alimento, o alimento da vida eterna, o seu corpo e o seu sangue. Mas o corpo de Cristo é também a igreja, como eu falei, a comunidade dos fiéis, que crê, que acredita em Jesus Cristo. Por isso existe uma relação direta entre igreja e Eucaristia. A comunidade eucarística celebra o seu Deus, adora o seu Senhor. O trecho do Evangelho é a parte conclusiva de um famoso discurso de Jesus sobre o pão da vida. Jesus fez um grande milagre, multiplicou os pães e os peixes para alimentar aquela multidão de pessoas, o Evangelho conhecido de todos nós. E através desse gesto ele mostrou o seu amor pelas pessoas, introduzindo a mensagem que um dia dariam outro pão. Jesus é o pão do céu, Ele é o pão vivo, e nesse sentido Jesus revela a sua identidade e a sua missão. Reparem, fome e sede evidenciam a busca humana por vida. Se eu não me alimento, eu morro, se eu não bebo água, eu morro. Por isso o pão e a água prolongam a vida terrena, mas não podem evitar a morte. Jesus oferece a si mesmo como alimento da vida eterna. Se alguém dele comer, diz o texto, viverá para sempre. Nesse caso, o que importa é a salvação que Jesus vem trazer. Amados irmãos e irmãs, o pão da vida é o pão eucarístico, isto é, o corpo de Cristo, a carne do Senhor. Por isso fica claro afirmar que o pão eucarístico é o alimento, o novo maná do novo povo de Deus, que é a igreja, e que caminha pelo deserto da vida, esperando o céu ou desejando a eternidade. Por isso, somente quando nos mantemos nesta disposição de nos deixarmos transformar na pessoa de Jesus, ou seja, nos tornarmos outro Cristo nesse mundo, é que podemos realmente afirmar que toda a nossa vida foi iluminada pela Eucaristia. Versículo 17 da segunda leitura de hoje. Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Olha a imagem da Eucaristia e da igreja unida, selada. O que é importante perceber, queridos irmãos e irmãs, nesta festa de Corpus Christi, é que Jesus, na sua vida terrena, proclamava que era Filho de Deus e apresentava as provas, milagres, pregações, curas, a própria boa nova do Senhor. Na Eucaristia, não, somente a fé tem o seu lugar e se baseia unicamente nas palavras de Jesus quando ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se olharmos o pão, vamos ver que é pão. Se olharmos o pão, sentirmos o cheiro do pão, vamos ver que é o
cheira de pão. A mesma coisa o vinho, olhando o vinho, vamos ver que é vinho. Colocar na boca, sentiremos o gosto do vinho. Mas é a nossa fé, através das palavras que o Senhor vai realizar na Eucaristia, vai dizer na Eucaristia o sacerdote. Então é que ali não mais se encontra o pão ou o vinho, mas é o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que fala que somente a fé tem o seu lugar. E é nesse momento que colocamos a fé em prática. Outro aspecto importante é que a Eucaristia é a comunhão. Inclusive, na missa a gente aprende, né? Já está chegando a hora da comunhão. Não é compreensível que de um lado se repita o gesto que significa unidade, partilha, igualdade, doação, amor, como a Eucaristia é. A Eucaristia é unidade, a Eucaristia é comunhão, a Eucaristia é partilha. Então, não é compreensível que de um lado se repita o gesto que significa isso tudo e do outro lado se aceitem os próprios contrastes: ódio, desobediência, divisões, exploração, fofocas, intrigas e egoísmo. Quem faz estas coisas, estes pecados, se afasta diretamente do que é Eucaristia, do que é ser igreja. Inclusive não poderia nem comungar. Amados irmãos e irmãs, uma comunidade, uma igreja que celebra o rito do partir o pão nestas condições, come e bebe a própria condenação. Lembremos aquela sequência, aquele número da sequência que foi lido também hoje na missa, se eu não me engano é o número 17, que diz assim: a Eucaristia dá-se ao bom como ao perverso. Todo mundo pode comungar da Eucaristia, não é verdade? Você pecou, entra na fila, ninguém conhece o seu coração, ninguém sabe da sua vida. Existem algumas pessoas até que na confissão dizem assim: ah, padre, olha, eu fui à missa, eu sei que eu estava em pecado porque faltei à missa domingo passado. Mas sabe, eu fui para a fila da comunhão, porque ir à missa e não comungar é como se não tivesse ido à missa. Isso é besteira. E aí o texto diz assim: dá-se ao bom como ao perverso. A Eucaristia é o alimento tanto do bom como aquele que não está preparado. Mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Se eu estou preparado, antigamente, muitos anos atrás, existia um comentarista que na hora da comunhão dizia assim: quem estiver preparado para a comunhão, se aproxime da Eucaristia. Quem não está preparado, fique no seu banco, né? Antigamente faziam isso. Comungue da comunhão espiritual, enfim. Então, todos podem comungar, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Amados irmãos e irmãs, precisamos sempre lembrar que o pão eucarístico é um dom. Não é uma recompensa merecida. Ah, eu tenho minha recompensa, eu quero. Não é uma recompensa merecida, é um dom. Por isso somos chamados também a ser Eucaristia na vida das pessoas e na comunidade. E a grande pergunta hoje também é se de fato eu sou Eucaristia na vida da comunidade. Se eu sou Eucaristia na vida das pessoas. Se eu não for Eucaristia para o meu irmão, eu estarei reduzindo o sacramento a um nada na minha vida. Algo sem valor. Milagre na nossa vida, ele só acontece quando nós somos, de fato, cumpridores da palavra. Quando somos solidários, quando somos sinal de amor na vida das pessoas, quando levo a sério a minha caminhada de fé, quando não me sujo com as coisas do mundo, quando eu, de fato, me torno irmão para o meu irmão, quando eu sou igreja, quando eu sou comunidade. São Cirilo de Jerusalém, já no ano de 350, escreve algo muito profundo, interessante, importante também para nós sobre a Eucaristia. Ele que é o doutor da igreja, ele escreve assim:
quando te aproximares para receber o Senhor, não o faças com os braços soltos, com os dedos abertos, como se estivesse indo para o mercado, né? Não. Quando você estivesse indo lá para o Merc, né? Correndo, desesperado para chegar logo. Não, não é assim. Quando te aproximares para receber o Senhor, não faças com braços soltos e com dedos abertos, mas faça da tua mão esquerda o trono para a sua mão direita, pois nesta receberás o Rei. Olha que bonito. A gente sempre aprende na igreja. Mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Comunga, porque aqui se torna o trono do Senhor. O Padre vai depositar a Eucaristia e você vai comungar. Depois você vai olhar para ver se não tem nenhuma partícula, até porque a sequência também nos ensina, não importa o tamanho, pode ser bem pequenininha, ali está o Cristo total. Então, você tem que ter esse zelo também. Não é comungar na mão e deixar o braço assim, cair as partículas que você não, aí já não consegue mais encontrá-la. Mas faça da tua mão esquerda o trono para a tua mão direita, pois nesta receberás o Rei. E ele continua dizendo, e na alma receberás o corpo de Cristo, dizendo amém. Olha como é importante o amém, já no ano de 350, hein? Ele diz, ao receber a Eucaristia, diga amém. Amém. Você diz, corpo de Cristo. A pessoa abre a boca, nem diz amém para você. Então, ele continua dizendo, fora quando você abre a boca e estende a mão, e o padre não sabe o que fazer, né? Abre a... E agora, o que eu faço? Põe na boca ou põe na mão? Também 7 horas da manhã tem que fazer vocês rirem, né? Então, com todo cuidado, diz o texto de hoje, com todo cuidado, santifica teus olhos. Olha que bonito. E com todo cuidado, santifica os teus olhos pelo santo corpo. E em seguida, toma-o e cuida para que nada se perca. Ao receber a Eucaristia, santifique seu olhar. Eu uma vez contei para vocês que a dona Eliette não está aqui, mas ela sempre quando comungava na Eucaristia na mão, ela pegava, beijava a Eucaristia e comungava, né? Sempre via isso, ela fazendo. Eu já vi algumas pessoas aqui também repetindo o mesmo gesto. E diz assim, santifica os teus olhos, como se tivesse. E a gente aprende que os olhos é a porta de tudo, né, na nossa vida. A gente sempre aprende isso. Através dos olhos entra tudo em nós. Então, santifique os teus olhos, como se dissesse, santifique a sua vida, o seu coração, a sua caminhada. E em seguida, tome a Eucaristia. E cuide para que nada se perca, nada caia no chão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, algumas perguntas são importantes. Primeiro, qual a minha posição diante da Eucaristia? Segundo, comungo? Não comungo? Me preparo? Não me preparo? A Eucaristia é o centro da sua vida? Rezo no sacrário? Como eu comungo? Pecado ou não? Estou preparado ou não? Como eu zelo? Será que eu comungo com humildade? Tenho amor à Eucaristia? Tenho fé? Creio? E por isso devemos sempre nos lembrar, a Eucaristia é impossível sem uma comunidade de amor. Repito, a Eucaristia é impossível sem uma comunidade de amor. E aí tem um trecho assim, se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira carta de São João 4:20. Por isso,
Ao me aproximar, por isso que tem aquela passagem, ao se aproximar do altar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta, depois vai reconciliar-te com ele, depois volta e apresenta. Porque não existe condições de pensar Eucaristia diferente de amor, Eucaristia diferente de unidade, Eucaristia diferente de comunhão. Não. Eucaristia é partilha, Eucaristia é unidade, Eucaristia é comunhão, Eucaristia é amor. Ou seja, eu preciso ser Eucaristia na vida das pessoas.